que causasse a morte dela. Vamos passar para o caso Estrela de Alagoas, passando a palavra para os delegados. Bom dia a todos. Como foi amplamente divulgado, né, houve esse homicídio quíntuplo na cidade de Estrela de Alagoas na tarde de ontem, culminando com a prisão hoje pela manhã, né, pela Polícia Militar, pelo 10º Batalhão, do suspeito, um homem de 46 anos. Né, ele já foi interrogado hoje pela manhã. Estamos, inclusive, aguardando o delegado João Paulo Canuto. Ele está chegando de Palmeira, ele dos Índios, ele conduziu esse interrogatório, mas esse homem de 46 anos confessa a prática do homicídio, né, do homicídio quíntuplo. Ele afirma que agiu por ciúmes. Ele vinha reclamando da sua companheira, com quem ele convivia 12 anos, que ela deixasse de comparecer à casa da irmã, né, para ingerir bebida alcoólica com pessoas. Inclusive tinha um deles que era uma vítima chamada de Lice. Ele vinha com bastante ciúmes, e no dia de ontem ele terminou dizendo para ela que saísse de lá, que ele praticaria uma tragédia, né, não queria machucar ninguém, mas também não ia mais aceitar aquela situação. Ele terminou indo naquele local e matando todas as pessoas a facadas. Ele está com um ferimento na perna, que ele disse que houve, com uma das vítimas chegou a ter confronto. Mas o importante, né, que como ontem mesmo o secretário Flávio Saraiva, o comandante Paulo Amorim, bem como o próprio delegado-geral Gustavo Xavier, fizeram diligências, participaram desses primeiros levantamentos, que culminou com a prisão na madrugada, final da madrugada, pela Polícia Militar. Né? O inquérito já está praticamente concluído, né? Não há dúvidas da autoria, não há dúvidas de motivação. A companheira dele negou que estivesse no local, mas ele confirmou que ela estava no local, mas em momento algum ela participou de qualquer agressão, chegou inclusive a correr da casa quando ele começou a esfaquear as pessoas. Então, assim, é um caso lamentável. A gente estava conversando com o Dr. Flávio Saraiva no local, que não é aquele tipo de caso que não havia como ser impedido, né? Não tem como a gente colocar um policial dentro de cada residência, então não tinha como impedir aquele fato acontecer. Né? Mas o importante foi que a resposta foi rápida, né? A ação conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, estiveram no local todas, tudo foi confirmado, né? O celular foi encontrado, do Dr. Flávio, no local dele, né? A perícia já confirmou que é dele, inclusive através de exame no próprio aparelho, então não há dúvidas. Vou passar a palavra para o comandante Carlos Alberto desse batalhão, para ele detalhar como aconteceu a prisão dele na manhã de hoje. Bom dia, senhores e senhoras presentes. A situação, de fato, trágica. Ressaltamos aqui a importância das pessoas colaborarem com as informações que culminaram justamente hoje na prisão desse autor, desse suspeito da autoria do quinto homicídio. É importante também ressaltarmos a importância das pessoas denunciarem as informações que provavelmente mostram tragédias anunciadas, como, por exemplo, foi o caso da filha que tomou conhecimento de uma situação que podia culminar nessa tragédia, não comunicou às autoridades, à polícia, e acabamos tomando conhecimento só após o fato, coisa que dificilmente nós poderíamos evitar, porque era um local afastado, na região de Estrela de Alagoas. Mesmo com todo o patrulhamento que é feito diariamente pela Polícia Militar, dificilmente conseguiríamos evitar. E a resposta foi dada hoje pela manhã, graças à integração que tem sido feita entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, sob as orientações do nosso secretário de Segurança, nosso comandante-geral. E esse indivíduo ele foi localizado próximo da Serra das Pias, após os informes que foram chegando para o Centro de Operações no Copom, e as informações é que eles estavam no povoado de Canafístula, próximo faz parte de Palmeira dos Índios. E após as diligências lá em Canafístula, foi que foi encontrado esse indivíduo já na Serra das Pias, como o próprio delegado Sidney Tenório falou, prestes a pegar uma condução para sair de dentro do interior do estado e para ir para outro estado ali, já que essa região faz divisa com Pernambuco. Então essas são as informações que nós temos e graças a esse trabalho de colaboração entre todas as forças, conseguimos prender o suspeito do homicídio. Senhor secretário de Segurança Pública de Alagoas, doutor Flávio Saraiva, em nome de Vossa Excelência, cumprimento o Coronel Patrick, Coronel Jairson, comandante Carlos Alberto, os irmãos delegados, as irmãs delegadas, doutora Rosana Coutinho, cumprimento a todos os amigos da imprensa.
dizer sobre esse evento trágico que aconteceu ontem no município de Estrela de Alagoas, um povoado Lagoa dos Porcos. Mais uma vez, a segurança pública de Alagoas, de forma integrada, bem comandada, bem capitaneada pelo nosso secretário de Segurança Pública de Alagoas, de imediato, assim que o secretário tomou conhecimento, já acionou de forma rápida o helicóptero da Segurança Pública de Alagoas, juntamente com o coronel Patrick e este comandante-geral, o coronel Paulo Amorim, estivemos em loco, no local onde auxiliamos do Dr. Flávio Saraiva, e o secretário conduziu a parte, as operações em nível estratégico, e de forma rápida deixamos o controle operacional para a Polícia Militar e para os irmãos delegados, e de forma rápida, parabéns para a inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Palmeiras dos Índios, prendemos este homicida truculento, impiedoso, cruel, um indivíduo que de forma traiçoeira, fria, covarde, retirou a vida de 5 pessoas inocentes sem dar nenhuma chance de luta, não dá nenhuma chance de sobrevivência às pessoas inocentes que ele retirou a vida, praticamente encontrou as vítimas dormindo por efeito de bebida alcoólica. De forma incansável, a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhou a madrugada toda e prendemos esse indivíduo, que pelo cálculo das penas, eu não posso aqui precisar, mas a Justiça e o Ministério Público irão precisar, 5 homicídios, 5 vezes 30, 150 anos, com certeza vamos esperar que ele passe o resto da vida dele cumprindo a pena pela tragédia que ele praticou, pela tristeza que ele levou para toda a sociedade do Agreste. Mais uma vez, todos nós juntos, integrados, demos uma resposta rápida e, mais uma vez, aquele que vier praticar crime em Alagoas, a resposta será essa. Vamos prender você e levá-los às barras da justiça. Eu só quero, de forma aqui, dizer que, respeitando a ética científica, esse indivíduo trata-se, respeitando a ética científica, de um indivíduo animalesco. Esse indivíduo não tem mais condições de voltar ao convívio social. Ele tem que passar o resto da vida dele cumprindo a pena pelo crime trágico, truculento que o mesmo cometeu. Senhor secretário, muito obrigado por ter facultado a palavra a mim. Respeitosamente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, bom dia a todos. Vamos passar a palavra agora para o delegado João Paulo e, em seguida, a gente já abre para as perguntas. Boa tarde a todos, primeiramente. Bom, primeiramente, boa tarde. Nós já realizamos o interrogatório do autor. Ele admitiu ter praticado os homicídios, porém alegou legítima defesa, o que não tem sustentação nenhuma nos fatos. Ele disse que chegou lá para pegar a mulher dele, que estava bebendo, disse que ela teria ligado para ele, para buscar ela, e quando ele chegou na casa, segundo ele, teria sido levado uma facada de um dos homens que estaria na casa. De fato, ele tem um machucado na perna. Porém, ele disse que todas as pessoas que estavam na casa se reuniram para atacá-lo. Contudo, foi apurado pelas equipes policiais que chegaram lá primeiro na cena e pela polícia científica, que os corpos estavam dispostos em cômodos diferentes da casa. 3 homens num quarto, um homem no outro e uma mulher em outro cômodo da casa. Ou seja, já entra em contradição com o que ele disse. Ele disse que... E outra coisa, a companheira dele estava lá no momento em que ele chegou na casa. Ela tinha dito anteriormente que saiu para ir para a casa de um primo e quando voltou encontrou os corpos das vítimas. Mas o autor disse que ela estava lá quando ele chegou. Ela viu toda a ação e viu que foi ele. Ao contrário do que ela tinha dito,
de que não sabia quem teria praticado esse crime. Quanto à arma do crime, ele disse que se desfez dela no local do crime, até onde eu sei, não foi encontrada. Ele tinha um punhal e, pelo que eu sei, uma das vítimas tinha uma faca também e essa não foi encontrada. E após matar todos, ele saiu de lá a pé, disse que passou a noite no mato, escondido, perto de Estrela de Alagoas, e saiu andando a esmo. Diz ele que estava atrás de um advogado e tentando esfriar a cabeça. Só que ele foi encontrado perto da divisa com Pernambuco já. Aí eu indaguei a ele se não tinha advogado qualificado o suficiente no estado de Alagoas. E ele não soube me responder. Nós já estamos protocolando a prisão preventiva dele e esperamos que esse indivíduo não volte mais ao convívio em sociedade, como foi dito aqui pelo comandante, e passe o resto de sua vida atrás das grades. Delegado João Paulo, boa tarde. Mailson Franklin, estamos ao vivo aqui no Plantão Alagoas, na TV Ponta Verde. Delegado, o autor ele confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa, né? Ele conhecia as vítimas sempre frequentavam a casa porque a informação que eles estavam bebendo, as 5 pessoas estavam bebendo dessa casa. Ele conhecia as vítimas? Boa tarde. A casa era da irmã da companheira do autor. E, pelo que a gente apurou, tanto ela quanto ele costumavam frequentar aquela casa. E eram sempre as mesmas pessoas. Eles eram próximos das vítimas, inclusive o autor. Apesar dele ter dito no interrogatório que não se dava bem com essas pessoas. Mas eu apurei com as testemunhas que ele tinha um ciúme excessivo da companheira, especificamente com relação a um dos homens que estava na casa, que inclusive era primo da companheira dele, e já tinha se despedido com esse rapaz, inclusive tendo ameaçado antes do fato. E, como eu disse, ele costumava frequentar aquela casa para beber. Todos eles eram amigos de farra. E, pelo que eu apurei, eles estavam bebendo desde quarta-feira à noite. Mas o autor não estava lá. Quem estava era a companheira dele. Ele chegou lá na quinta-feira, por volta de meio-dia, e praticou essa barbárie contra esse pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Delegado, eu sei que é um tanto quanto delicado, mas a narrativa é necessária. Esse cidadão ele matou 5 pessoas, pelo menos está sendo acusado disso. De que forma isso aconteceu? O senhor já tem, com base nos relatos dele, no que foi visto até agora, essas pessoas não resistiram, não tiveram chance nenhuma de se defender. Como foi citado aqui, elas foram mortas em cômodos diferentes, aposentos diferentes desse imóvel. E ele desferiu muitos golpes nessas pessoas para que nós estamos acompanhando, a gente tem uma noção da ferocidade, da agressividade desse cidadão apontado como autor das mortes. Ele... Pode repetir a pergunta, por favor? Só com relação à última parte que eu não entendi. De que forma o crime aconteceu? Ele golpeou as pessoas sem defesa? No interrogatório, ele disse que todos estavam embriagados. Como eu disse, estavam bebendo desde quarta-feira e, pelo que eu soube, não tinham virado a madrugada. Ou seja, uma hora essas pessoas tinham que dormir. Eu acredito que uma parte delas estava dormindo, já que alguns corpos foram encontrados em camas, e outra parte estava muito embriagada e incapaz de se defender. Algumas delas foram encontradas com lesões nos braços, o que pode indicar, a polícia científica vai dizer com mais propriedade, lesões de defesa, mas eu creio que boa parte das vítimas ali estava incapaz de se defender. E ele agiu com tremenda covardia, aproveitando-se do estado das vítimas. Eu não cheguei a ver as fotos. Isso vai ser melhor constatado no laudo de levantamento local.
Boa tarde a todos e a todas. Delegado, o senhor falou que a companheira dele estava no local, né? Há algum indício que ela, além de ter presenciado o crime, ajudou ele a fugir? Não, até porque ele saiu andando de lá, pelo que ele me disse. Ele disse que ela, assim que ele matou todos na casa, saiu correndo para a casa de algum parente para pedir socorro. E, ou seja, não ficou lá para ajudar ele. Quando ele saiu da casa, já tendo matado todos, ela saiu correndo, histérica, gritando que ele teria matado a irmã dela, no caso, e saiu correndo para a casa dos parentes para buscar ajuda. Apesar dela ter negado que foi ele que praticou o crime depois. Sim, ele tem um BO de maio do ano passado, de violência doméstica contra a companheira. Ele teria dado uma facada nela. Eu indaguei ela no termo de declarações dela, ela disse que ele tentou matar ela e ela conseguiu se esquivar e a facada pegou na perna. Contudo, depois desse fato, ela continuou com ele, como se nada tivesse acontecido. Boa tarde. Bom, delegado, como é que fica a questão das penas, né? A gente sabe que são 5 homicídios. Quais agravantes? Ele vai ser indiciado? Sim, ele vai ser indiciado pelos 5 homicídios. São 5 homicídios? Tem 5 algum outro homicídios. agravante pelo número de vítimas? Sim, a dosimetria, propriamente dita, vai ser feita pelo Poder Judiciário. O que eu posso fazer é indiciar pelos 5 homicídios. Agravantes serão apurados, serão colocados no relatório final do inquérito policial e o Ministério Público trabalhará para que ele seja condenado a uma pena muito alta. Em tese, 150 a 200 anos, por aí. Terminando a coletiva, delegado João Paulo, nós estamos ao vivo. Por gentileza, queria pegar sua... Pode ficar em pé? Para a gente poder ouvi-lo. Bom, esse caso é um caso que realmente chama a atenção. 5 pessoas, segundo a investigação, foram mortas sem chance nenhuma de defesa. Correto. Esse autor agiu com extrema covardia, aproveitando-se do estado de embriaguez das vítimas, e tudo indica que algumas delas também estavam dormindo. Foram encontrados corpos próximos a camas, o que pode indicar que elas estavam dormindo quando o autor chegou e as atacou brutalmente com golpes de faca. A lesão que ele apresentou mostra que houve luta corporal ou não? Pode ter sido produzida por ele? Eu acredito que pelo menos uma das vítimas estava com mais capacidade de se defender. E talvez já tivesse alguma faca ou pegou alguma faca na casa e tentou se defender com golpes de faca contra o autor. Só que foi em vão, terminou falecendo também. A população ajudou a localizar esse indivíduo que estava inclusive próximo do estado de Pernambuco? Sim, sim. A população, tanto de Estrela quanto de Canafista, no distrito de Palmeira dos Índios, apontou a descrição do indivíduo e mais ou menos o paradeiro dele. Deu a descrição detalhada para a Polícia Militar, que em diligências ininterruptas conseguiu localizar o autor já próximo da divisa com o estado de Pernambuco, próximo à Serra das Espias. Outra coisa que chamou a atenção é que havia uma relação de proximidade, de familiaridade entre os envolvidos. Exato. Em que pese ele ter negado isso no interrogatório dele, dizendo que não tinha proximidade com essas pessoas, dizendo que não gostava delas, muitas testemunhas disseram que ele costumava frequentar aquela casa e era amigo de farra daquele pessoal. Ele sempre... Ok, agradeço ao delegado João Paulo dessa participação ao vivo que estamos fazendo aqui do prédio sede da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, aqui na área central da capital. Portanto, caso Ana Beatriz, material genético colhido é de Ana Beatriz, sim, inclusive a partir do material que foi recolhido junto à mãe e à tia de Ana Beatriz, está confirmado que o corpo encontrado é o da criança, e também o caso desse crime, da chacina em Estrela de Alagoas. O elemento está preso, acusado de ter cometido os 5 crimes, de ter assassinado friamente, sem dar chance de defesa,
as 5 pessoas e agora o caso vai ser fechado. Naturalmente que as providências, do ponto de vista pericial, serão anexadas ao processo para que ele seja remetido ao Ministério Público, que o Ministério Público ofereça a denúncia à Justiça. Fica, então, mais um caso aí resolvido pela polícia com a amostra do suposto autor do crime. Um caso que repercutiu bastante, repercute ainda no município de Estrela de Alagoas e em todo o estado. Ao vivo, da Segurança Pública para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito obrigada a você, Rogério Costa, também ao Eliel, né, que está aí nas imagens, vocês dois, que dupla dinâmica. Obrigada mesmo por todas as informações, acompanharam toda a coletiva de imprensa, nos trouxeram aqui os detalhes, né, que foram concedidos pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, sobre 2 casos. O primeiro da adolescente Ana Beatriz, ela que desapareceu no dia 8 de abril e foi, né, o corpo dela ali encontrado no dia 3 de maio. Tudo levava a crer que era a Ana Beatriz, porém, pelo avançado estado de decomposição, foi preciso que ela passasse por exames de necropsia. Então, nesses exames, principalmente no exame de DNA, foi então concluído de que sim, aquele corpo encontrado no dia 3 de maio em Guaxuma, em um sítio em Guaxuma, era de fato o da Ana Beatriz. O outro caso também aí, né, que o Rogério acompanhou e nos trouxe mais informações, inclusive chegou até a conversar com o delegado que está ali conduzindo, né, essas investigações logo depois do término da coletiva, foi sobre essa chacina do Agreste, como está sendo falado, né? Esse daqui é o Cicinho, ele que foi preso logo no início da manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, tarefa realmente da segurança pública aqui do nosso estado, que se mobilizou para conseguir prendê-lo, ele que foi preso em um distrito de Palmeira dos Índios, já bem próximo, essa informação nova, né? Já bem próximo ali ao estado de Pernambuco, essa divisa entre Alagoas e Pernambuco. Ele que confessou sim que foi ele quem matou a facadas essas 5 pessoas no município de Estrela de Alagoas. Foram 4 homens e 1 mulher. E tudo teria sido motivado, então, por ciúmes. Essas são as informações que nós temos para você, né, que foram concedidas pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, aqui em resumo. Então, o Cicinho, ele foi preso, ele confessou realmente que foi ele quem matou essas 5 pessoas. Agora, eu acredito, né, que esse indivíduo, ele precisa ir para a cadeia e de lá não sair nem tão cedo, né, gente? Já que, infelizmente, a gente está vendo aí, né, as consequências desse crime que ele sozinho cometeu. Ele matou 5 pessoas a facadas em Estrela de Alagoas, né? Povoado da zona rural, ali conhecido como Lagoa dos Porcos. Tudo isso por ciúmes. Olha só, que coisa, viu, gente? Bastante complicado. Obrigada mais uma vez ao nosso repórter Rogério Costa por todas as informações. E agora, na nossa reta final aqui do Gazeta News, edição da